Estamos na comunidade Iauaíra, que fica mais... Segundo dados da... A fundação desta cidade tem muito a ver com duas pessoas, o padre Antônio Tomás de Aquino Correia e o imperador Dom Pedro I. A sede do império era o Rio de Janeiro, e Dom Pedro costumeiramente recebia muitas visitas da Europa, que não estavam acostumadas com o calor tropical. Numa de suas viagens a Minas Gerais, Dom Pedro teve que pernoitar na fazenda do padre e ficou encantado com a exuberância e a amenidade do clima. O imperador quis então adquirir a propriedade do padre para seu uso e, em especial, para o tratamento de sua filha, a princesa Dona Paula Mariana, que se recuperou bem de uma doença grave enquanto viveu naquela localidade. Em 1928, Dom Pedro finalmente compra a fazenda do Córrego Seco, onde realiza um sonho antigo: construir um palácio de verão. No entanto, o projeto não saiu do papel, porque em 1831 o imperador foi obrigado a abdicar o trono para voltar a Portugal. 3 anos depois, Dom Pedro I morre e seu filho, Dom Pedro II, herda estas terras e, por iniciativa de Paulo Barbosa da Silva, mordomo da Casa Imperial, o projeto da construção do Palácio de Verão é retomado. Paulo Barbosa e o engenheiro alemão Júlio Frederico Keller elaboraram um plano que compreendia a doação de terras da Fazenda Imperial a colonos livres, que não iriam somente levantar um novo povoado, mas se tornariam produtores agrícolas. Com a mentalidade de substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre, nasce a cidade de Petrópolis, a cidade imperial. Petrópolis passa então a ser considerada cidade imperial, devido à constante presença da família real na cidade. A princesa Isabel tinha o sonho de construir a nova matriz da igreja de São Pedro de Alcântara, santo de devoção da família e que ficou sendo o primeiro padroeiro oficial do Brasil. São Pedro de Alcântara passa a ser também padroeiro oficial da cidade de Petrópolis. No ano de 1884 começa então a construção da catedral, um projeto que foi encomendado ao engenheiro e arquiteto baiano Francisco Caminhoá, que concebeu um edifício em estilo neogótico que estava em evidência naquela época, além de se inspirar nas antigas catedrais do norte da França. Muitas idas e vindas fizeram com que a catedral somente fosse inaugurada 37 anos após o início das obras, mas com alguns detalhes ainda por serem acabados, como a fachada, a torre e a decoração interna. Ela só ficou completamente pronta em 1969. A nossa catedral foi construída no estilo neogótico e ela tem hoje a importância não só de ser a igreja-mãe de toda a Diocese de Petrópolis, que engloba 40 paróquias em 7 municípios, mas também pelo seu lado arquitetônico, uma construção neogótica, a beleza dos seus vitrôs e também o seu lado histórico. A catedral mede 70 metros de comprimento, 22 de largura e 19 de altura nas naves. A fachada principal da igreja tem um portal com múltiplas arquivoltas, em forma de arcos acoplados. No lugar do tímpano há um calvário, com Cristo crucificado, a Virgem Maria e José de Arimateia. Na parte superior da fachada estão as estátuas dos 4 evangelistas, São Marcos, São Lucas, São João e São Mateus. A torre é o elemento mais novo da igreja e data da década de 60. Está a 70 metros do solo e contém um carrilhão de 5 sinos de bronze, que foram fundidos na Alemanha, pesando 9 toneladas. Os sinos vieram da Alemanha e estão em pleno funcionamento, né? Toca-se meia hora antes de cada celebração litúrgica e também os sinos de louvor ao meio-dia e às 18 horas. No interior, os espaços são divididos por arcos tipicamente góticos.
Do lado direito da entrada encontra-se o mausoléu imperial e do lado esquerdo o batistério, com a pia batismal da antiga matriz de Petrópolis. O coro da igreja tem um altar-mor em pedra de Ilhós portuguesa. No deambulatório há uma enorme estátua do patrono da catedral e da monarquia, São Pedro de Alcântara, esculpida em mármore de Carrara pelo francês Jean Magro. Os vitrais datam, em sua maioria, na década de 1930. Os vitrôs, eles fazem parte de uma catequese da igreja, né? Como a arte de um modo geral. Num tempo em que as pessoas não sabiam ler, elas acabavam recebendo a mensagem através da arte. E assim os nossos vitrôs, alguns simbolizam passagens bíblicas e outros retratam personagens que marcaram a história da igreja. A Catedral de Petrópolis, além de ter um valor artístico muito importante, outro referencial é o seu valor histórico e cultural. Aqui estão depositados os restos mortais da princesa Isabel e do seu marido, o Conde Deu. O Mausoléu Imperial, uma capela localizada à direita da entrada, é um dos grandes atrativos históricos da catedral. No centro, há um sarcófago duplo, com os restos mortais do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. O túmulo foi esculpido em mármore de Carrara pelo francês Jean Magro e pelo brasileiro Idelgardo Leão Veloso, autor dos relevos das laterais. Os túmulos da princesa Isabel e de seu marido, Conde Deu, foram esculpidos pelo brasileiro Humberto Coso. As janelas da capela têm vitrais coloridos, com poemas escritos por Dom Pedro II durante o exílio, em que o imperador deixa transparecer a saudade que sentia do seu país natal. O altar da capela, esculpido em mármore e com uma cruz de granito da Tijuca, contém relíquias dos santos São Magno, Santa Aurélia e Santa Tecla, trazidas de Roma. A catedral possui ainda um importante órgão, fabricado no Rio de Janeiro e instalado em 1937. No entanto, há 20 anos ele deixou de funcionar, mas agora Dom Felipe Santoro, bispo de Petrópolis, conseguiu verbas para restaurar o equipamento. São estes detalhes que fazem da Catedral de Petrópolis um local especial de visitação e contemplação a Deus por brasileiros e estrangeiros. Quando nós temos oportunidade, porque os trabalhos pastorais são muitos, mas às vezes quando estamos aqui por algum outro motivo fora das celebrações, é comum encontrarmos grupos de pessoas que fazem questão de parar conosco e falar do encantamento, falar da beleza da catedral, como que se sentem bem aqui também, a beleza do ambiente, mas também aquilo que eles sentem de espiritualidade, né, de estar na casa de Deus.